Por que as coisas não funcionam para você? Por que eu não consigo o que eu quero? Você vai descobrir que essa pode ser a peça que faltava para a criação consciente de uma nova realidade, mais próspera, mais rica, mais feliz, mais alegre e mais abundante. Se você não conseguir compreender todas essas informações, pare tudo o que está fazendo e preste bastante atenção, pois este pode ser um dos vídeos mais importantes de sua vida. Você vai aprender sobre como criar o que deseja, usando seus pensamentos e suas emoções de uma maneira muito correta e poderosa. Você pode voltar agora a dominar o seu poder de manifestação. Por volta de 1945, alguns trabalhadores do Egito acidentalmente cavaram uma tumba em uma caverna muito antiga. E o que eles descobriram lá vai contra todos os ensinamentos já descritos na Bíblia cristã atual. Esses ensinamentos explicam sobre a manifestação do seu poder interior e explica principalmente que somos todos criadores. Eles encontraram nessa caverna grandes frascos contendo 13 manuscritos envolvidos em couro de pele de animal. Eram várias obras de escritas separadas e praticamente todas essas obras continham informações de um mundo antigo e ensinavam as pessoas a viver dentro dessas experiências espirituais. 13 códices de papiro, encadernados em couro, enterrado em uma jarra lacrada. Elas foram encontradas por um fazendeiro chamado Muhammad Samar. Os escritos nesses códices compreenderam 52 tratados, principalmente tratados gnósticos, mas também incluía 3 obras pertencentes ao Corpus Hermeticum e uma tradução e alteração parcial da República de Platão. Esse manuscrito sagrado, chamado de Evangelho de Thomas ou Evangelho de São Tomé, falava sobre o geneticismo dentro do cristianismo, em que as pessoas criavam a crença de que elas são alma, corpo e espírito, e somente através do conhecimento verdadeiro elas poderiam ser salvas e elevar o seu nível de consciência de acordo com o que era descrito nessas religiões. Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Então, dessa forma, somente alguns não acreditavam que Jesus seria o Salvador, que veio para transmitir esse conhecimento para libertar o homem e seguir as Escrituras. Quando Jesus veio, ele selecionou alguns discípulos para continuar a transmitir suas verdades. E um desses discípulos é justamente Tomás, ou Thomas. Quase todas as religiões falavam desses caminhos espirituais. E todas as tradições religiosas pregam um ensinamento que leva o indivíduo a uma mesma direção, ou seja, a ascensão aos céus. A ascensão de Jesus foi um evento na vida de Jesus relatado no Novo Testamento, em que Jesus ressuscitado foi elevado ao céu com seu corpo físico, na presença de 11 dos seus apóstolos. Isso ocorreu no 40º dia após a sua ressurreição. Isso tudo levava todos a acreditar que tudo funciona de fora para dentro. Mas o Evangelho de São Tomé prega justamente o contrário. Os ensinamentos de São Tomé estão na nossa vida de hoje, mas a mensagem que está lá é tão clara ao ponto de outras pessoas não conseguirem interpretar ou aceitar. Porque o Evangelho de São Tomé prega simplesmente que o poder está dentro de cada um de nós. Ou seja, é algo que as pessoas ainda têm uma dificuldade na compreensão. Porque na verdade, a grande maioria das pessoas não sabem que poder é esse e o que elas têm que fazer para usar esse poder. O Evangelho de São Tomé conta uma história em aproximadamente 114 versículos atribuídos a Jesus. E segundo os historiadores, as informações encontradas nesses livros contêm todas as palavras de Jesus quando ele ainda estava vivo. Uma coleção de ditos de Jesus dados secretamente aos apóstolos. Alguns desses ditos são bastante conhecidos dos evangelhos canônicos. Os papiros gregos têm conteúdo semelhante e são conhecidos desde o início do século XX. Mas quando eles abriram esses documentos, essas foram as primeiras palavras que eles encontraram. Quem descobrir o significado desses ensinamentos nunca provará a morte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso tudo significa que você deve descobrir sempre esse poder que está dentro de você. Que você não é somente um corpo vagando na terra, mas sim uma extensão de um poder grandioso, um poder superior. O grande mestre nos disse que o reino do céu está dentro de vós. E se você conseguir compreender esse poder que está dentro de você, você pode experimentar tudo o que você deseja. Você já tem tudo o que quiser. Você apenas precisa aprender a usar esse poder.
A ciência prova que o Evangelho de São Tomé foi eliminado na nossa Bíblia de hoje. Na Bíblia de hoje, há muitas informações de como devemos proceder aqui na Terra, para assim viver em harmonia. E isso é claro que muitos líderes religiosos estão tentando transmitir. Mas se você ler os novos ensinamentos secretos de Jesus, encontrados nas cavernas do Mar Morto, e mais recentemente descritos no Evangelho de São Tomé, você vai ver que o Novo Testamento que temos hoje apresentado aparece um Jesus falando apenas em parábolas. E a grande maioria das pessoas não consegue entender ou não conseguiram entender essas parábolas. E o que sabemos agora é que pelo menos 45 livros foram completamente retirados ou editados de uma forma destinados a dominar a população. E isso é o que nós encontramos na nossa Bíblia tradicional ocidental. E quando todas essas edições foram feitas, nós perdemos as informações que nos diz que tudo está conectado a tudo. Nós perdemos a informação que nos diz como usar a língua que se comunica com o campo. E nós só estamos descobrindo isso hoje porque estamos recuperando as informações nos pergaminhos encontrados no Mar Morto. Também na biblioteca de Nag Hammadi, nesses textos que foram encontrados. Contém ensinamentos ocultos da Bíblia que explicam a manifestação, a consciência humana e todo o seu poder. E é claro que na Bíblia que temos hoje, a Bíblia King James, que é a versão mais atualizada, Jesus explica mais ou menos isso. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Isso simplesmente significa que quem crê em Jesus absorve as informações que Jesus transmitiu a todos. Jesus fala que somos como Ele, podemos fazer obras maiores do que a que Ele fez. Agora, como podemos fazer isso? Como podemos exercer esse poder? E é isso que foi retirado da Bíblia. Como podemos exercer esse poder que está dentro de nós, ou que já está dentro de nós? Então veja que essa parte do versículo, que você pode fazer obras maiores do que as que eu faço, ou obras maiores do que a que Jesus fez, não é suficiente, porque as pessoas não sabem como exercer esse poder de fé, como exercer esse poder para manifestar algo em sua realidade. E todos esses textos foram retirados da Bíblia porque as crenças que as pessoas herdaram foi que devemos temer e depender de um poder que está do lado de fora, que está fora do nosso corpo físico. Devemos buscar algo do lado de fora e também a crença de que não somos nada e que estamos fracos e que somos miseráveis. E que precisamos muito de algo que está lá fora para experimentarmos uma verdadeira liberdade e felicidade. Sendo assim, explicado dessa forma, poderíamos viver em harmonia, mesmo estando separados. E nós acabamos achando isso normal. E aprendemos a viver nessa separação. Mas a verdade de tudo é que não estamos separados. Nas coisas vivas no mundo presente, em tudo está a consciência de tudo. E essa mesma coisa tem poder sobre todas as outras. Isso tudo significa que estamos nesse tempo quântico, estamos interconectados, e esse é o conceito de conexão quântica no local e no modelo quântico que aprendemos até aqui. Nesse universo, Pedro significa igreja, e Pedro na verdade é um campo de informação de um material interconectado e unificado de uma forma muito potencial. Todas as coisas físicas nos mostram simplesmente o poder de Deus. Quem não conheceu a si mesmo não conhece nada, mas quem se conheceu veio a conhecer de uma forma simultânea a profundidade de todas as coisas. Quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, então não possui nada. Se o cristianismo tradicional ignorava a importância do autoconhecimento, a ideia não é nada nova para nós, que somos apenas ocidentais do século XXI. Você deve primeiro entender quem é você, descobrir esse poder que está dentro de você. Mas como Jesus disse, se vós não vos conhecerdes, vivereis na pobreza. Então entenda que a pobreza, as dificuldades, os problemas da sua vida, as circunstâncias de tudo o que acontece com você, é você que está criando. É você que está criando isso com a crença de que a realidade é complicada mesmo. Mas é você que está criando toda essa complicação por falta de entendimento. Talvez influenciado pelos acontecimentos de coisas externas. Todas as coisas do seu mundo externo talvez estejam dominando a sua vida e sua realidade se manifesta da maneira que você acredita que ela é. Volte a acreditar que tudo que você quiser já é seu por direito, porque tudo já existe.
e está aqui exatamente nesse momento. Você deve acessar o seu poder para manifestar o que você deseja. E isso é justamente o que diz o versículo 27 do livro de São Tomé. Se não fizerdes jejum do mundo, não encontrareis o reino. Se não guardares o sábado como sábado, não vereis o Pai. O que diz esse versículo, na verdade, é que se você não encontrar o domínio do Pai, você não vai aprender como ser um co-criador da sua própria vida. Você vai viver na pobreza, na dificuldade. Dessa forma, você deve se livrar das coisas externas que está dominando a sua vida. E se não passarmos a acreditar no poder que está dentro de nós para criar a nossa nova realidade, vamos continuar experimentando e criando essa mesma realidade. Sempre, sempre e sempre. Porque estamos tendo a mesma consciência sobre essa realidade. Ou seja, é o seu pensamento que cria a sua realidade. Mas se você não consegue pensar diferente sobre como está a sua própria realidade, isso tudo significa que sua realidade está dominando os seus próprios pensamentos. Então, nós esquecemos do poder que está dentro de cada um. Então, vivemos esperando um dia podemos experimentar essa tal consciência de felicidade, de alegria, de riqueza, de prosperidade e abundância. Porque tudo na nossa vida é um estado de consciência. E esse estado de consciência já está disponível para você. Quando fizerdes 1 em 2, tornar-vos-eis filho do homem. Se disserdes, montanha, mova-te, ela se moverá. Isso tudo diz que quando você junta pensamento e emoção em uma coisa só, veja o que o Evangelho de São Tomé está falando sobre o pensamento e a emoção. Ele está dizendo que quando você faz seu pensamento e sua emoção se juntarem, se tornarem um, você vai dizer para a montanha, afaste-se, e a montanha se afastará. E quando você pode casar o seu pensamento com a sua emoção, essa é uma força muito potente que faz que você tenha o poder de falar com todo mundo. Quando os nossos pensamentos e emoção se tornam um, mas eles ainda não nos contaram como fazer isso. Essa é a próxima peça na Bíblia cristã, a sua Bíblia de hoje. E nela há uma mensagem que eu acho que quase todos nós já ouvimos: pedir, pedir e receber. Você já ouviu isso antes? Eu conheço pessoas que pediram, perguntaram, mas nada acontece. Porque não é o pedido feito com voz. Não é o pedido feito assim, por favor, faça isso para mim. Não é pedir perguntando. Nós devemos falar para o campo da matriz na linguagem que o campo reconhece. É uma linguagem que significa que o campo não reconhece a sua voz, e sim ele reconhece a emoção que está dentro do nosso coração. Lembre-se que o seu coração tem um sentimento que cria ondas elétricas, ondas magnéticas, que é a linguagem que o campo reconhece. Sentir em vosso coração como se a oração já fosse respondida. Isso cria as ondas eletromagnéticas e magnéticas que fazem essa resposta para você. Então, se você quer um relacionamento perfeito em sua vida, se você quiser a cura do seu corpo, ou a cura do corpo dos seus entes queridos, sinta a sensação de que isso já aconteceu, sendo envolvido pelo que você deseja. Porque é quando seu pensamento e sua emoção se tornam um, você pensa num pensamento de cura para os seus entes queridos e sente o amor desse pensamento. E ele se torna um. E esse é o idioma que o campo reconhece. Perguntar sem motivo oculto. Mas o que significa sem motivo oculto? É perguntar sem julgamento. Isso é precisamente o que os budistas estão nos dizendo. Pedir sem o julgamento de certo ou errado, de bom ou mal. Perguntar sem interferência do ego. Pedir com o coração. Toda a transformação começa com um desejo intenso e ardente de ser transformado. O primeiro passo na renovação da mente é o desejo. Se você querer ser diferente e pretender ser, antes de poder começar a mudar a si mesmo, então você deve fazer seu futuro sonhar um fato presente. E você faz isso assumindo a sensação do seu desejo cumprido. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode criar um ideal da pessoa que quer ser e assumir que já é essa pessoa. Se essa suposição for persistida até que se torne seu sentimento dominante, a realização do seu ideal é inevitável. E é justamente isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E essas novas escrituras sagradas encontradas revelam ainda mais essa verdade. A verdade de que estamos todos conectados. A verdade de que somos todos um.